alunos e alunas da terceira série do ensino médio. Chegamos então ao nosso terceiro bimestre da disciplina de produção de texto. Então, conto com o empenho, com a participação de todos vocês nesse bimestre, nas aulas online, assistindo às videoaulas, ficando sempre atentos também aos recados da Clip Escola, da plataforma Iônica e as atividades da plataforma Mestre, certo, gente? Pessoal, antes de nós começarmos aí o nosso estudo, então na aula de hoje, nós vamos começar falando sobre o capítulo 31, mas antes disso eu vou retomar com vocês os gêneros textuais do PSS 3 e do vestibular do UEPG. Então, que gêneros nós temos aí para esses processos seletivos? A carta aberta, que nós já estudamos no bimestre passado, o resumo, que estudamos no primeiro bimestre, e o texto dissertativo argumentativo. Então, estou relembrando porque as atividades avaliativas desse bimestre vão se relacionar com os gêneros do PSS e do vestibular, para que vocês estejam preparados para esses processos seletivos, certo? Então, em relação às atividades avaliativas, teremos 3 atividades avaliativas, todas postadas na plataforma Mestre. Fiquem muito atentos aos prazos para envio dessas atividades. A primeira delas é a produção de um texto dissertativo argumentativo no modelo da UEPG, valendo 30 pontos. Vocês terão de 4 de agosto a 11 de agosto para postar esse texto. A segunda produção é a produção de um texto dissertativo argumentativo voltado ao Enem. Então, o Enem também é um objetivo, imagino que da grande maioria de vocês, e o texto produzido para o Enem tem algumas especificidades, algumas particularidades sobre as quais nós vamos refletir também ao longo desse bimestre. Essa produção vai valer um pouquinho mais, 40 pontos, e vocês terão no dia 25/8 a 1 de setembro para postar lá na plataforma Mestre. E a terceira produção é a produção de uma carta aberta. Vocês já produziram uma do bimestre anterior, mas vão produzir novamente agora para reforçar, para fixar melhor também a escrita desse gênero textual. Valor 30 pontos, 8/9 a 22/9 para postar lá na plataforma Mestre, certo? Muito bem, pessoal, então fiquem atentos lá aos prazos, Começamos aqui com o estudo do capítulo 31, cujo título é Refletir sobre questões textuais. Na primeira aula, nós vamos falar um pouquinho sobre tema, tese e argumentos, então de que forma as questões sociais se relacionam a isso. E também, na segunda aula, ainda estudando este capítulo, falaremos sobre o posicionamento e a estrutura do texto argumentativo voltado mais ao EPG, para que depois vocês produzam esse texto também, certo? Então, no capítulo 31, logo no início do capítulo, vocês verão ali nas páginas 3 e 4 que nós temos várias imagens que nos remetem às questões da sociedade, questões que envolvem algum tipo de problemática para a sociedade, como a questão da inclusão, da moradia, da saúde, da mobilidade urbana. Todas essas questões sociais nos remetem a alguns temas. E aí, por que é importante, por que esse capítulo ele traz essa questão, essa reflexão sobre as questões sociais? Porque normalmente os textos, principalmente os dissertativos argumentativos para o Enem e para outros processos seletivos seriados, eles trazem essas questões sociais como tema das redações. E aí, quando essas questões viram um tema, elas vão ser mais específicas, não tão amplas. Por exemplo, em relação ali à inclusão, à moradia, à mobilidade urbana, nós podemos ter temas como a questão da acessibilidade da pessoa com deficiência, o direito a uma moradia digna, que nós sabemos que muitas pessoas não têm no nosso país, a precariedade da saúde pública, o direito social ao transporte. Então, vejo que cada questão social pode se relacionar a um tema, e esses temas comumente aparecem nos processos seletivos, como Enem, como vestibular, e por isso é importante pensar e refletir sobre eles, além de desenvolver aí o nosso senso crítico para a nossa sociedade, para as questões que envolvem a nossa sociedade, certo? Muito bem, e aí em relação a esses temas, desses textos, vocês sempre vão precisar desenvolver uma tese. Então lembrem que a tese não é a mesma coisa que o tema. A tese é o seu ponto de vista relacionado ao tema.
certo? Então eu tenho um assunto mais amplo, né, que envolve uma temática mais específica, e sobre essa temática eu preciso desenvolver um ponto de vista no meu texto dissertativo argumentativo. Para dar um exemplo, para isso ficar um pouquinho mais claro, eu trouxe aqui para vocês a introdução de um texto escrito para o Enem. Foi uma redação, inclusive, nota 1000, tirou a nota máxima no Enem. Né? Então, na introdução para o texto dissertativo argumentativo voltado para o Enem, normalmente você vai apresentar o tema, você vai apresentar o problema para o teu leitor, qual a problemática que envolve esse tema, e por fim você vai apresentar a tua tese, o ponto de vista que você defende em relação a esse tema. Vejam que no Enem de 2015 nós tínhamos o seguinte tema: a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. A que assunto esse tema está relacionado? Violência contra a mulher. Né? Então o assunto mais geral é a violência contra a mulher. E aí o Enem especifica um pouquinho mais, trazendo a temática, a persistência da violência contra a mulher. Então não é só para falar da violência contra a mulher, mas é para falar da persistência. Por que essa violência persiste na nossa sociedade e na sociedade brasileira? O Enem sempre traz as questões para um contexto brasileiro, nacional, certo? Vejamos a introdução desse texto para a gente entender essa relação do tema com a tese, tá? De acordo com o sociólogo Emile Durkheim, a sociedade pode ser comparada a um corpo biológico por ser, assim como esse, composta por partes que interagem entre si. Desse modo, para que esse organismo seja igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos dos cidadãos sejam garantidos. Contudo, no Brasil, isso não ocorre, pois em pleno século XXI, as mulheres ainda são alvos de violência. Esse quadro de persistência de maus tratos com esse setor é fruto principalmente de uma cultura de valorização do sexo masculino e de punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. Então vejam, pessoal, que aqui nós temos a apresentação do tema e da problemática. Então, quando a autora coloca ali, contudo, no Brasil, isso não ocorre, ou seja, esses direitos igualitários eles não ocorrem porque as mulheres ainda são alvos de violência. Então ele está apresentando a temática e qual o problema que envolve essa temática. Né? Então isso é muito importante lá na introdução do teu texto. Né? E por fim, no final da introdução, ele apresenta a tese, o ponto de vista defendido em relação a esse tema. Veja só, qual que é o tema? Né? A persistência da violência contra a mulher. Para essa autora, por que essa persistência acontece? Qual que é o ponto de vista dessa autora? Que essa persistência ela é fruto da cultura de valorização do sexo masculino e de punições lentas por parte do Estado. Então essa é a tese, é isso que ela defende no texto dela. Depois de defender a tese, você apresenta os teus argumentos para sustentar o teu ponto de vista. Mas sobre isso, sobre esses argumentos, nós falaremos na próxima aula, certo? Pessoal, em relação então a essa questão que envolve o assunto, o tema, o ponto de vista que você vai defender sobre essas questões sociais, nós temos algumas atividades, questões 1, 2 e 3 das páginas 9